Eventos Finais, capítulo 20. A herança dos santos. Uma dádiva do Senhor. Cristo, só Cristo e sua justiça obterão para nós um passaporte ao céu. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto o nosso título ao céu como nossa idoneidade para ele encontram-se na justiça de Cristo. Para fazermos parte da família celestial, Cristo tornou-se membro da família humana. Melhor do que um título para o mais nobre palácio da terra é o título para as mansões que nosso Senhor foi preparar. E melhor que todas as palavras de louvor terreno serão as do Salvador aos servos fiéis. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que devemos pensar no mundo futuro? Jesus tem exposto o céu e apresenta sua glória ao nosso olhar para que a eternidade não seja omitida de nossas cogitações. Tendo em vista as realidades eternas, cultivaremos habitualmente pensamentos da presença de Deus. Isto será um escudo contra a incursão do inimigo, dará força e certeza, e elevará a alma acima do temor. Respirando a atmosfera celeste, não absorveremos o ar viciado do mundo. Jesus vem apresentar as vantagens e bela imagem do celestial, para que as atrações do céu se tornem familiares aos pensamentos, e o salão da memória seja guarnecido de quadros de beleza celeste e eterna. O grande mestre dá ao homem uma visão do mundo futuro, trá-lo com seus atraentes bens ao alcance da vista. Se ele pode fixar a mente na vida futura e suas bem-aventuranças, em comparação com os interesses temporais deste mundo, o chocante contraste fica profundamente gravado no espírito, absorvendo o coração e a alma de todo ser. Os motivos do cristão. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam jamais ser postos em operação. As sobreexcelentes recompensas de fazer o bem, o gozo do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e seu Filho, o enobrecimento e dilatação de todas as nossas faculdades através dos séculos da eternidade, acaso não são estes poderosos incentivos e encorajamentos para nos impelir a consagrar ao nosso Criador e Redentor os mais amantes serviços do coração? Se pudermos encontrar-nos com Jesus em paz e ser salvos, salvos para sempre, seremos os seres mais felizes. Oh, estar finalmente no lar em que os ímpios deixam de perturbar e os cansados estão em paz. Gosto de ver tudo que é belo na natureza. Penso que estaria plenamente satisfeita com a terra, cercada das boas coisas de Deus, se ela não estivesse desfigurada pela maldição do pecado. Mas teremos novos céus e nova terra. João viu isso em santa visão e disse: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Oh, bendita esperança, gloriosa perspectiva! Um lugar real e tangível. Que fonte de alegria para os discípulos foi saber que tinham tal amigo no céu para interceder em seu favor. Por meio da visível ascensão de Cristo, foram alterados todos os seus conceitos e expectativas do céu. Anteriormente, seus pensamentos se haviam demorado nele como uma região de espaço ilimitado, habitada por espíritos sem substância. Agora, o céu estava relacionado com o conceito de Jesus, a quem haviam amado e reverenciado mais do que todos os outros, com quem haviam conversado e viajado, em quem haviam tocado, até mesmo o seu corpo ressuscitado. O céu não podia mais parecer-lhes um espaço indefinido e incompreensível, repleto de espíritos intangíveis. Consideravam-no agora como seu futuro lar, em que seu amoroso Redentor estava preparando mansões para eles. Um receio de fazer com que a herança futura pareça demasiado material tem levado muitos a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-las nosso lar. Cristo afirmou a seus discípulos haver ido preparar moradas para eles na casa de seu Pai. Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. Glória indescritível. Vi a extraordinária amabilidade e glória de Jesus. Seu semblante era mais brilhante do que o sol ao meio-dia.
Seu manto era mais alvo do que o branco mais claro. Como posso descrever-vos as glórias do céu e os belos anjos cantando e tocando suas harpas de 10 cordas? As maravilhosas coisas que vi ali não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. A linguagem é demasiado fraca para tentar uma descrição do céu. Apresentando-se diante de mim aquela cena, fico inteiramente absorta. Enlevada pelo insuperável esplendor e excelente glória, deponho a pena e exclamo: oh, que amor maravilhoso! A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Se pudesse ter mesmo que uma só visão da cidade celestial, nunca mais desejaríamos morar outra vez na terra. Cursos de água, colinas e árvores. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado o outro, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvaram-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido, tinha um aspecto de ouro, de mistura com prata. Existem torrentes sempre a fruir, claras como cristal, e ao lado delas, árvores ondeantes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali, as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. Flores, frutos e animais. Vi outro campo, repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexo de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que aqui temos. Não, absolutamente, mas claro e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um para outro lado, e todos exclamamos: moraremos com segurança na solidão e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. Estava sobre o monte um belo templo. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores: o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. O vigor de eterna mocidade. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior força vital do que os homens possuem agora, a humanidade, com seus presentes métodos de vida, que constituem uma violação da lei natural, já estaria extinta. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvores a seu nome. Sempre sentiremos a frescura da manhã e sempre estaremos longe de seu termo. A aquisição de conhecimento não cansará o espírito, nem esgotará as energias. O céu é todo saúde. Felicidade assegurada. Jesus ergueu o véu da vida futura. Na ressurreição disse ele: nem casam, nem são dados em casamento.
mas serão como os anjos de Deus no céu. Homens há hoje em dia que exprimem sua crença em que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Aqueles, porém, que acreditam nas Escrituras não podem aceitar tais doutrinas. A doutrina de que nasçam crianças na nova terra não é parte da firme palavra da profecia. É presunção condescender com as suposições e teorias quanto a temas que Deus não nos deu a conhecer em sua palavra. Não necessitamos entrar em especulação relativamente ao nosso estado futuro. Os obreiros de Deus não devem gastar tempo especulando quanto às condições que hão de reinar na nova terra. É presunção ocupar-se com suposições e teorias relativamente a assuntos que o Senhor não revelou. Ele tem tomado todas as providências para nossa felicidade na vida futura, e não nos compete especular quanto a seus planos a nosso respeito. Não devemos calcular as condições da vida futura pelas desta vida. É preservada a identidade dos remidos. A ressurreição de Cristo era um símbolo da final ressurreição de todos quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressurgir os que nele dormem. Reconheceremos nossos amigos da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez haja sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade. Ressurgirá à mesma forma, mas estará livre de doenças e de todo defeito. Ela torna a viver, tendo as mesmas feições individuais, de modo que os amigos reconheçam uns aos outros. Ali conheceremos como também somos conhecidos. Ali, o amor e simpatia que Deus plantou na alma encontrarão um mais verdadeiro e suave exercício. Tez rosada e vestimenta de luz. Quando saiu das mãos de seu Criador, Adão era de elevada estatura e de bela simetria. Era mais de 2 vezes mais alto do que os homens que agora vivem na terra, e bem proporcionado. Suas feições eram perfeitas e belas. Sua tez não era branca nem pálida, mas rosada, brilhando com o precioso matiz da saúde. Eva não era tão alta como Adão. Sua cabeça chegava-lhe um pouco acima dos ombros. Ela também era nobre, de perfeita simetria e muito bela. Esse casal que não tinha pecados não fazia uso de vestes artificiais. Estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. A alegria de ver nossa família no céu. A cada lado do portão, vemos uma comitiva de anjos, e ao por ele passarmos, Jesus diz: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui nos diz ele que somos participantes de seu gozo. E qual é? É o gozo de ver o trabalho de vossa alma, pais. É o gozo de ver que os vossos esforços, mães, foram recompensados. Aí estão os vossos filhos, a coroa da vida está sobre suas cabeças. O maior dom de Deus é Cristo, cuja vida é nossa, pois nos foi dada. Ele morreu por nós e ressuscitou em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com os nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói sua imagem, mas a transforma à gloriosa imagem dele. Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. A salvação de criancinhas e de imbecis. Ao surgirem os pequenos, imortais de seu leito poento, imediatamente seguirão caminho, voando, para os braços maternos. Reencontrar-se-ão para nunca mais se separarem. Muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Em vão nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Alguns têm perguntado se os filhinhos, mesmo de pais que creem, hão de ser salvos, pois não tiveram nenhuma prova de caráter, e todos precisam ser provados, e seu caráter tem de ser determinado pela prova. É feita a pergunta: como podem as criancinhas ter este teste e prova? Respondo que a fé dos pais que creem protege os filhos,
como sucedeu quando Deus enviou seus juízos sobre os primogênitos dos egípcios.